quando a gente fala criptomoedas, tem várias categorias ali dentro dele, né? Então a gente consegue chegar ao Bitcoin, por exemplo. Bitcoin, com essa tese que ele tem de investimento, né, de ser uma reserva de valor digital emergente, ou seja, tem características de ser um bom veículo para você transferir riqueza no tempo, mas ele ainda não é consenso na sociedade que ele é uma boa reserva de valor, né? As pessoas ainda não têm a confiança que elas têm no ouro, por exemplo, ou nos ativos reais, né? em imóveis, dessa capacidade de transferir riqueza no tempo. Então ele é um ativo, por um lado, ele é um ativo de risco, de alto risco, porque é uma tecnologia emergente que as pessoas ainda estão entendendo, e por outro, né, ele tem como fundamento básico ali ser uma reserva de valor, né, ser um safe haven ali. Então é algo quase como são funções conflitantes ali. No curto prazo ele é um ativo de risco, no longo prazo ele tem o potencial de ser uma reserva de valor. Então o que aconteceu no Covid, por exemplo, e está acontecendo agora de novo? No momento do susto ali, do pânico, né, da corrida para a segurança, o risk-off do mercado, Bitcoin sofre muito. Todas as outras criptomoedas sofrem muito também. Eu posso falar um pouco mais sobre as outras aqui logo em seguida. E depois que a gente, assim, que a situação, né, assenta ali, que a gente começa a desenhar os cenários, ele se recupera porque as pessoas voltam a ver que realmente, assim, existe uma função para ele na sociedade. Nesse caso concreto, no caso do Covid, era a preocupação com relação à impressão de dinheiro, né, assim, desgovernada ali dos bancos centrais, e o impacto que isso ia ter na inflação, né, que é o que a gente está vendo hoje em dia. Mas agora o que está sendo visto é algo até muito mais importante para a sociedade, que as pessoas davam menos valor antes de fevereiro de 2022, que é a capacidade, né, de você ter a posse dos seus ativos e você conseguir se deslocar com eles. Então, quando a gente vive em economias desenvolvidas, a pessoa americano médio que cresceu dentro da realidade do dólar, ali, como sendo uma moeda estável, numa certa estabilidade geopolítica, e você compara com o que está acontecendo na Ucrânia, ali, por exemplo, que as pessoas não conseguem mais passar cartão de crédito, que os bancos falta dinheiro no caixa eletrônico, você precisa sair do país do dia para a noite, né? Assim, você tem uma crise de refugiados com milhões de pessoas tentando sair do país. Você tem na Rússia também sofrendo das sanções, né? O cidadão normal ali, agora a bolsa está fechada enfim, ele não consegue mais se relacionar. De repente, essa massa de russos que trabalhava, por exemplo, remoto, em empresas do Ocidente, não tem mais como receber salário, né? Então, todas essas situações de controles de capitais, né, assim, de restrições que acontecem em períodos de exceção, que, como o Gunther falou, a gente não estava acostumado a viver com esses períodos de exceção no nosso tempo de vida, eles passam a ser muito mais importantes quando a gente entra num período, né, em que as regras do jogo, como o Gunther falou, estão mudando, né? Então, nesses momentos, faz sentido você ter um pouco ali de algo que é inconfiscável, que você consegue levar para qualquer lugar do mundo dentro de um pendrive ali do seu bolso, e aí essa tese passa a fazer um pouco mais de sentido. Então, acho que o que tem acontecido, né, assim, a narrativa que a gente tem visto por trás do Bitcoin é que esse momento de conflito ele faz as pessoas refletirem, né? Ele volta a tese de investimento do Bitcoin e mostra a importância. O que antes as pessoas falavam, para que eu quero ter uma moeda digital que eu posso levar para qualquer lugar? Não, se eu tenho o dólar, se eu tenho o cartão de crédito, se eu consigo mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo. Agora que a gente está vendo, né, quão feia a situação pode ficar caso a gente entre num conflito, ou até num período de conflito estendido ali, como a gente teve uma guerra fria ali. Esse assunto volta a ficar mais importante. E os outros criptoativos, a maioria deles, eles não têm essa tese de investimento de ser necessariamente uma reserva de valor. Tá? Então, são plataformas de tecnologia que, como todo investimento de tecnologia, né, assim, aquele fluxo de caixa está lá no futuro. Né? Então, quando você tem um evento de risco, as pessoas tendem a descontar aí esse fluxo de caixa no futuro e evitar pagar prêmios nisso. Mas a tecnologia continua se desenvolvendo. E aí, quando entra no metaverso, né, assim, nessa realidade que a gente está vivendo, qual o potencial que cripto vai ter dentro dessa nova realidade? A gente já vê que é gigantesco. Né? A gente já vê as NFTs, já vê DeFi. Né? Imagina qual o papel que a gente vai ter das finanças descentralizadas no momento que, por exemplo, a gente tem uma situação de exceção no mundo e os bancos fecham. DeFi vai continuar funcionando normalmente 24 horas por dia. Então, assim, essas
essa nova realidade, né, da nossa geopolítica aí, que é legal a gente ficar de olho, entender que as regras do jogo não são mais as mesmas. A reflexão que a gente tem que fazer é qual é o papel dos criptoativos de blockchain nessa nova configuração do mundo. Samir, posso... Cara, até o tema que você falou eu tenho bastante interesse. Eu queria remeter à primeira parte do que você falou, então na perspectiva de moedas, tokens, ou o que for, mas como reserva de valor. E até fazendo um disclaimer, tá, cara? Eu, nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, eu acompanhei esse mercado a 100 metros de altitude. Mas antes disso, eu tive um precursor de gestor, assim, de cripto, enfim, para ajudar as pessoas que estavam começando. Eu conheci o assunto lá para 2013. E, cara, se eu tivesse uma lição ali, ou pelo menos a impressão que eu saí desse mercado, vou dizer assim, era que, como várias coisas, se todo mundo usar é ótimo. O desafio é fazer todo mundo usar. Então, que para mim tinha que começar a atrair mais usuários do que investidores. Enquanto atraísse mais investidores do que usuários, era um problema. E até na época, muito parecido com o que você falou, tinha algumas populações na África, né, em países que tinham conflitos sérios, tinham problemas em movimentar os seus recursos, e eles adotavam para utilizar, né? Eu até usava o exemplo do Brasil, 94 congelamento, etc. Você poderia estar, de alguma forma, passando por fora. E, dado que você falou que é algo que vocês observam, que né, você até pode discordar de alguma parte do que eu falei, eu queria saber se essa adoção é visível, entendeu? Como é que vocês olham para isso? Tem mais gente usando, eu não sei se a resposta é diferente para reservas de valor e demais tokens, mas como é que vocês veem isso no dia a dia? E até o disclaimer número 2, na nossa cesta de ativos reais, que em algum momento a gente vai falar aqui, mas a parte de criptoativos é Hash 11, ilustre ETF aqui do Legal, Hashdex. uma honra. Uma honra. Não, legal. Então, assim, do Bitcoin especificamente, a gente tem sim um crescimento na adoção, no uso. O negócio interessante da gente ressaltar é que é o seguinte: o Bitcoin ele é mais necessário em lugares onde a gente tem uma exceção, tá? Um momento de exceção. Então, quando você pensa em adoção nos Estados Unidos, na Europa, enfim, até essa guerra aqui na Ucrânia, era principalmente investimento e especulação. Esse é o caso de uso, é para isso que as pessoas procuram Bitcoin nos países mais desenvolvidos, né? Então você tem, por exemplo, grandes investidores institucionais, como Paul Tudor Jones ali, por exemplo, alguns gestores brasileiros fazem alocação estratégica em Bitcoin como um investimento, né, assim, para proteger no cenário de inflação, como um ativo real para proteger do cenário de inflação, e onde ele é realmente utilizado como moeda ali, são os países que mais precisam dele, né? A gente vê na Argentina, a gente vê na Venezuela, a gente tem visto agora na Ucrânia, né? A Ucrânia recebeu mais de 50 milhões de dólares em doações em criptomoedas e está usando essas doações para comprar colete à prova de bala, para comprar óculos de visão noturna, né? Assim, as pessoas, por exemplo, vão lá para a Ucrânia, repórteres, né? A gente tem relatos ali de repórteres que vão para a Ucrânia e simplesmente o cartão de crédito não passa lá. E comprando carros ali utilizando o Bitcoin. Tá? Então, nesses lugares onde o sistema financeiro tradicional não consegue acessar, as regras do sistema, da estabilidade econômica que a gente tem aqui, elas não funcionam na sua normalidade, é onde o Bitcoin é mais necessário. Tá? Então, pensa, por exemplo, quando o Brasil, na época que a gente vivia naqueles ciclos de hiperinflação, né? A população média, né? A classe média e classe baixa, elas não tinham acesso a uma forma de proteger a riqueza delas da hiperinflação, né? Tinha que ir lá no supermercado no primeiro dia do pagamento para comprar produto para fazer estoque dentro de casa, porque não tinha uma forma de proteger. Só quem conseguia se proteger de uma hiperinflação eram os ricos, né? Que conseguiam ter um investimento dolarizado, conseguiam ter acesso ao mercado ali de títulos públicos. Se uma situação como aquela se repetir no Brasil de 2022, hoje qualquer pessoa com o celular na mão consegue ter acesso ao Bitcoin e proteger seu patrimônio, tá? Proteger nem suas riquezas, seus investimentos, proteger o dinheiro do mês ali, tá? Então, tem essas duas separações. Investimento, a gente tem visto muito investimento ali por investidores institucionais com essa tese
né, assim, de proteção, de reserva de valor ali, e na verdade apostando na maturação dessa tese de reserva de valor ao longo do tempo, e no uso a gente tem normalmente ali onde as pessoas mais precisam. Não tem ninguém usando o Bitcoin para fazer pagamento nos Estados Unidos, entendeu? Porque simplesmente está numa situação de normalidade ali. Tá? E os outros criptoativos, eu acho que o crescimento é absurdo, né? A gente vê DeFi aí cresceu um absurdo ao longo do ano passado. Tem ativos do mundo real ali que estão começando a ser financiados utilizando finanças descentralizadas. A gente tem as NFTs, né? Acho que foi a maior surpresa até para quem acompanhava esse mercado de crédito, esse mercado de cripto, foi o quanto que essas aplicações de NFT cresceram aí ao longo dos últimos anos. Jogos, né, que agora estão incorporando esse conceito de NFT. Então, dentro desse fenômeno de NFT tem muito barulho, tem muito buzz, mas tem muita coisa interessante acontecendo também e que veio para ficar. Tá? Então, nesse sentido, a gente tem visto a adoção crescendo exponencialmente.